Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje nós vamos mergulhar num tema que é a base de tudo, mas vamos ser totalmente honestos aqui? Pode ser super difícil de colocar em prática. A gente vai falar sobre a oração no dia a dia. Porque, convenhamos, manter uma vida de oração firme e constante, principalmente quando bate aquele cansaço espiritual profundo, não é moleza para ninguém, né? A mente viaja, a rotina esmaga e, de repente, o que era para ser um momento super especial acaba virando algo meio mecânico. Então, vamos direto ao ponto. Existe um dilema que, com certeza absoluta, a gente já se esbarrou em algum momento da vida. Poxa, se Deus é onisciente, se ele já sabe de absolutamente tudo, por que a gente precisa orar? E olha, é super válido sentir aquela frustração, aquela sensação de que as nossas palavras estão literalmente batendo no teto e voltando. Se o Criador já conhece os nossos medos e vontades antes mesmo da gente abrir a boca, qual é o sentido real de falarmos com ele? Capítulo 1. O silêncio de Deus. Isso nos leva a uma dor muito real e humana. Sabe quando a gente chora, pede algo urgente e a única resposta parece ser um baita de um silêncio? É exatamente aí que a nossa fé é testada de verdade. O material que a gente está analisando traz uma metáfora incrível para explicar isso. É como um professor durante uma prova. Pensa bem, numa sala de aula, o professor pode amar os alunos, mas na hora do exame final, ele não fica andando pela sala entregando as respostas, certo? Ele fica em silêncio. E o silêncio divino costuma ser bem por aí. Não é um sinal de abandono, mas sim um momento crucial de teste, de purificação e, acima de tudo, de construção do nosso caráter. É a prova sendo aplicada. E para a gente entender isso melhor, precisamos desconstruir um mito gigante. Nós não podemos tratar a oração como uma transação, sabe? Como se Deus fosse um gênio da lâmpada pronto para conceder desejos, estalando os dedos para uma mente que, cá entre nós, tem uma visão super limitada das coisas. Pelo contrário, o objetivo principal da oração é forjar a conexão com um Deus que é relacional. É um Pai infinitamente amoroso que busca um relacionamento profundo com a gente e que não quer dar só o que a gente acha que quer, mas sim o que é verdadeiramente melhor no longo prazo. Capítulo 2. Quando a resposta demora. Entender esse lado relacional muda totalmente o jogo, principalmente focando na nossa atitude enquanto a gente espera. É fascinante contrastar o nosso imediatismo com os métodos divinos. Nós queremos tudo para ontem, né? Cura no mesmo instante, soluções sem nenhum atraso. As fontes trazem a história de Ana lá da Bíblia. Ela queria desesperadamente ter um filho, e de forma imediata. A resposta divina demorou anos, mas essa espera construiu nela um caráter de entrega tão absoluto que, quando o filho finalmente veio, ela o dedicou ao serviço de Deus. A resposta divina focou no crescimento eterno. Outro exemplo clássico é o apóstolo Paulo, que queria se livrar logo de uma dor, mas teve que aprender o valor da dependência. E essa resposta que Paulo recebeu é, sem dúvida, uma das declarações mais impactantes que existem. A minha graça te basta. Paulo tinha o que ele chamava de espinho na carne e pediu várias vezes para ser curado, mas a resposta foi simplesmente não. A grande sacada aqui é que, mesmo quando a resposta lá de cima for um não para os nossos desejos terrenos, a graça divina é absolutamente suficiente para nos manter de pé. O poder se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza e vulnerabilidade. O que nos leva ao capítulo 3. O sussurro na caverna. Mas, e quando o nosso cansaço vai muito além do físico e vira um verdadeiro colapso emocional e espiritual? Vamos revisitar a história do profeta Elias, porque ela ilustra de um jeito espetacular como Deus age em momentos assim. De um lado da balança, a gente tem o Elias no Monte Carmelo, fogo caindo do céu, multidão assistindo aquela vitória épica, barulhenta e heróica. Mas logo depois, a pressão desaba. Ele entra em pânico, foge e afunda numa depressão profunda. E como é que a restauração acontece? Na caverna, sem fogo, sem nenhum estrondo. Acontece através do sussurro de uma brisa suave, lá na solidão. A cura de uma mente sobrecarregada exigiu silêncio e mansidão, não um novo espetáculo. E olha só a sensibilidade desse cuidado divino. Antes de dar qualquer sermão ou exigir novas missões espirituais, veja como o cansaço humano foi tratado. Foi um cuidado totalmente holístico. Deus atendeu primeiro às necessidades biológicas mais urgentes, providenciou comida, água fresca e deixou o homem dormir. Promoveu um descanso restaurador. Só depois de arrumar a parte fisiológica é que ele entrou com a sua presença suave. Ou seja, a gente não precisa fingir que não somos humanos. Ele respeita e cuida até da nossa biologia.
Capítulo 4. O modelo perfeito. Bom, já que entendemos esse Deus que é pai, médico e cuidador paciente, como é que a gente estrutura essa conversa no dia a dia? O próprio Jesus nos ensinou isso. E o que é realmente interessante nessas proporções é o foco dos pedidos. Das 7 petições no famoso Pai Nosso, inacreditáveis, 6 delas são estritamente voltadas para coisas espirituais e eternas: santificar o nome, a vinda do reino, buscar o perdão. E, em contrapartida, só existe uma única petição para bens materiais. Isso dá um choque gigante na forma como a gente está acostumado a orar hoje em dia, né? Além disso, tem um detalhe fascinante nessa única solicitação material: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Prestaram atenção na palavra diariamente? Não é um pedido para encher o celeiro, garantir os próximos 30 anos e nunca mais precisar de ajuda. Na verdade, é um reconhecimento humilde da nossa dependência diária do provedor. É aquele sustento fundamental que obriga a gente a voltar todos os dias à presença dele para agradecer e renovar essa dependência. Só que as fontes deixam claríssimo que existe uma condição super estrita nesse modelo: o perdão. Ele é definido de um jeito muito bonito, não só como um apagador de erros, mas como um utensílio de cura que a gente recebe. E o aviso é direto: não dá para querer receber o perdão divino com as mãos bem abertas se essas mesmas mãos estiverem fechadas em punhos agarradas no rancor contra alguém que nos ofendeu. É igual a água: se não fluir, estagna. A graça tem que atravessar a gente e chegar no outro. Capítulo 5. Os elementos da oração. Para deixar tudo isso ainda mais prático, vamos organizar as ideias usando a estrutura do profeta Daniel, um dos maiores exemplos de disciplina que a gente tem notícia. Ele usava um passo a passo genial de 4 partes. Passo 1, o louvor. Começar a conversa reconhecendo a imensidão divina. Isso já diminui os nossos problemas de cara. Passo 2, a confissão. A hora de dar aquela alinhada na moral e admitir as falhas. Passo 3, os pedidos. E aqui sim a gente coloca as nossas súplicas e também intercede pelos outros. E finalmente o passo 4, ação de graças. Organizar os pensamentos assim impede que a gente transforme a oração num mero balcão de atendimento rápido, onde a gente só faz o pedido e vai embora. E esse último passo eleva a gente a um nível de maturidade muito profundo. Ação de graças antes de ver o resultado materializado. Essa é a verdadeira fé na prática. Agradecer a Deus de forma sincera por uma resposta que ainda está a caminho, seja ela qual for, atesta uma confiança inabalável no provedor. Mais do que isso, segundo o nosso material, entregar as ansiedades por completo e já agradecer antecipadamente é o antídoto mais poderoso que existe contra a preocupação que tanto sabota a nossa mente moderna. Nosso capítulo final: a oração eleva. Toda essa base nos empurra para a última grande quebra de paradigmas do nosso estudo. Afinal, qual é o destino real desse processo? Para explicar isso visualmente, as fontes recorrem à analogia clássica da videira e dos ramos. A oração não é aquele cabo de emergência que a gente puxa quando as coisas dão errado. A oração é a própria seiva espiritual. Sem o fluxo ininterrupto de energia da videira principal, que é Cristo, até os ramos da nossa existência, é simplesmente impossível sobreviver, quem dirá gerar frutos. A gente depende dessa conexão pulsando o tempo todo para manter a alma respirando. Então, o ponto crucial de toda a nossa análise de hoje é resumido de forma brilhante nesta citação atemporal de Ellen G. White. Olha que profundo. A oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a Ele. É fundamental entender isso. A gente não usa a oração para dobrar o braço de Deus e fazer ele concordar com os nossos projetos e a nossa visão curtinha das coisas. É o oposto. É o mecanismo que pega as nossas mentes, o nosso foco, as nossas vontades e vai erguendo tudo isso até encontrar a perfeita harmonia com os pensamentos de Deus. E isso nos deixa com um desafio mental muito poderoso para refletir. Pensa bem, como a nossa vida mudaria se a gente parasse de pedir desejos para um gênio da lâmpada e começasse de fato a se elevar ao nosso Pai? Quando a gente para de ver as orações como moedinhas numa máquina de favores e passa a enxergar como o elevador que nos tira do pânico desse mundo e nos coloca direto na paz inabalável de Deus, tudo se transforma. A nossa percepção da dor muda, a impaciência some. Que essa nova visão possa elevar significativamente a nossa rotina diária de aprendizado. Foi um prazer gigantesco conduzir essa explicação hoje. Até a nossa próxima análise.